Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje estamos aqui continuando o tema sobre versos ou passagens aparentemente controversas, onde são defendidas pelos nossos irmãos evangélicos para confirmar ou contribuir à sua crença da imortalidade. Iremos tratar sobre a morte do ladrão na cruz. Especificamente esse termo que eu estou falando aqui, a morte, você pode pensar, como assim, Abel? Se a palavra, a lição de hoje traz o tema como Hoje Comigo no Paraíso. Mas por que eu quero tratar esse tema de morte do ladrão? Você vai entender mais adiante no decorrer do vídeo. A princípio, irmãos, quando o ladrão estava ali, levando em consideração que aquele ladrão também injuriou a Cristo, de acordo com o texto mesmo de Mateus, os dois ladrões injuriaram, só que um teve a consciência de algo. E é interessante a gente poder dizer que esse foi o último trabalho missionário de Cristo. Um trabalho que houve uma conversão de imediato ali. Embora em silêncio, a sua vida ela era observada por aquele ladrão. Ambos eram criminosos, ambos eram pecadores. Ele mesmo declara, no capítulo 27, no capítulo 23 de Lucas, e o verso 42, ele diz assim: nós estamos aqui por causa dos nossos pecados, mas este nenhum mal fez. Como ele saberia que Jesus não tinha feito nenhum mal? E outra coisa que nos leva em consideração é a esperança que ele tinha em Cristo, de que em sua volta ele receberia. O comentário bíblico adventista, irmãos, enfatiza que ele tinha crença na ressurreição. Há uma tradução que chega a dizer assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares em teu reino. E outras falam: lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Bem, vier e entrar são aparentemente diferentes, contraditórios. Uma vez que você vem, uma vez que você entra. Porém, o que eu entendo desse verso entrar era quando Cristo iniciasse o seu reino. Lembrando que ele chegou a dizer diversas vezes, o meu reino não é deste mundo, o meu reino não é daqui. Por diversas vezes Jesus falava sobre isso. É provável que esse ladrão tinha também o conhecimento de que o reino de Cristo estabelecido não era terreno, mas celeste. Então, quer seja a expressão entrares, como nas versões corrigida, na tradução do Novo Mundo, poderia dar o sentido de estabelecer ou iniciar o seu reino, como a expressão vier em teu reino, ou seja, na sua volta. E na volta de Cristo, ele teria a esperança da ressurreição e de que no seu retorno, ele teria de volta a sua vida novamente. Em suma, que seja uma palavra ou outra, o ladrão demonstrava esperança que em Cristo ele encontraria de fato a entrada dele no paraíso. E o paraíso significa de fato a morada de Deus. É interessante, irmãos, porque se nós quiséssemos entender que a expressão hoje, que o ladrão ali suplica, Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino, e a resposta de Cristo, em verdade te digo hoje, fosse imediatamente naquele momento, isso contradiria o que o próprio Jesus falou semanas antes, ou melhor dizendo, menos de 24 horas antes, no capítulo 14 de João, quando ele fala aquele texto muito conhecido, não se turbe o vosso coração. Aí no final ele fala assim: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vos teria dito. Aí ele diz que vai preparar lugar, e quando for e vos preparar lugar, voltarei. Então Jesus fala da sua ida até o céu e a sua volta, mas a recompensa seria em sua volta. E quando for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Então, assim, na sua volta, ele garante, então, o galardão, a recompensa. E essa era a volta da qual o ladrão tinha esperança. Um outro ponto que merece consideração era, e agora eu vou falar para vocês, a morte daquele ladrão. Primeiro, irmãos, se eu cresce que o ladrão recebeu aquela recompensa naquele dia, o ladrão não morreu naquele dia. Ele morreu depois. Orígenes, que viveu naquele período, ele chegou a descrever que passava-se mais de 24 horas ou um dia. Já um livro chamado Assim do Senhor, existiam momentos em que os ladrões passavam-se dias até então ali. Mas acompanhe comigo o texto de João capítulo 19 e o verso 31 ao 33. Observe só que coisa interessante. João capítulo 19 e o verso 31 a 33 diz assim: os judeus, pois, que para no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto que era preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que eles quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas do primeiro ladrão e ao outro que estava ao lado de Cristo, que com ele fora crucificado. Mas, indo até Cristo e vendo-o já morto,
não lhe quebraram as pernas. É claro que isso também tem a ver com a profecia que os seus ossos nenhum será quebrado. Mas por que quebraram as pernas? Quebraram as pernas dos ladrões para que ele, tinha uma crença naquela época, ele não fosse fugir e para que talvez subtraísse a sua dor e que ele viesse a morrer. Mas o de Cristo, não, porque ele estava morto. Então, como ele poderia então receber a recompensa se ele estava vivo? Isso se eu acreditar na imortalidade da alma. O ladrão não morreu naquele dia, Jesus sim. Então, o que me chama a atenção? Quando Jesus depois recebe Maria Madalena, ela vai abraçá-lo e ele fala, não me toque, porque não fui ao Pai. Entre esse texto, irmãos, de João capítulo 20, verso 17, e Mateus 28, verso 9, há um certo tempo, porque ali ele recebe adoração. Ali, especificamente, ele não recebe, e foi de imediato a sua ressurreição. O primeiro encontro que ele tem com Maria, ele a resiste, para com que ela não o salve. Já em Mateus capítulo 28 e o verso 9, ele recebe adoração. Ellen White confirma que naquele momento ele recebeu de Deus não só as boas-vindas, mas a confirmação de que o seu sacrifício tinha sido realizado com sucesso. E agora todos que nele crescem receberiam a salvação. Continuando aqui, ainda no texto de Cristo, sobre a sua morte, ele não morreu naquele dia, né? Os ladrões não morreram naquele dia. Jesus, quando foi, nem ele foi ao céu naquele dia. E é interessante, o que me chama aqui a atenção, esse texto, é na tradução do Novo Mundo, mais conhecida como a tradução da Bíblia, ou a Bíblia do Testemunho de Jeová. Olha como é que eles dizem esse texto, e para mim é o mais correto, né? O autor aqui chega a descrever que várias traduções usam a expressão hoje. É uma questão de pontuação. Como o grego, irmãos, não era escrito com pontuação, quando ele foi traduzido, colocaram um ponto onde ali quisessem, e automaticamente os imortalistas colocaram a pontuação naquilo que mais favorecia a sua crença. Logo, eles botaram aonde queriam. Então botou assim, em verdade te digo, vírgula, hoje estás comigo no paraíso. Então a vírgula faz uma grande diferença entre, na verdade, a colocação do tempo, né? Se é agora ou se é depois. Mas observe comigo a leitura da Bíblia Testemunha de Jeová, quando diz assim no verso 43. E ele lhe disse, deveras eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Em outras palavras, Jesus garantiu a salvação dele naquele dia, mas o paraíso só seria confirmada ou manifesta quando ele voltasse. Então, mais uma vez, nós entendemos que esse texto, por mais que seja utilizado como garantia de vida após a morte ou de recompensa do galardão, de imediato, quando a pessoa morre arrependida, ela é de fato desfeita através desses elementos que aqui apresentamos. Jesus não foi para o céu naquele dia, o ladrão também não morreu naquele dia, e as próprias boas-vindas, né, que Jesus recebe da Maria, ele então a recusa, porque ele tinha mesmo proferido, eu não fui ao Pai. Uma coisa que me chama a atenção aqui, e fechando de uma forma que eu não posso deixar de dar uma mensagem aqui para vocês, é que o arrependimento de fato aconteceu naquele ladrão, né? E aí se confirma aquilo que está em Atos capítulo 2 e o verso 38. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Independente da vida daquele ladrão, ele em Cristo encontrou mudança, porque ele se arrependeu de fato. E Cristo, conhecendo o seu coração, ali realizou o último trabalho missionário antes de sua morte, que foi a conversão daquele ladrão na cruz. Com certeza, irmãos, nós teremos o prazer de conhecê-lo quando Cristo voltar. Iremos então entender um pouco sobre a maravilhosa graça que Cristo estendeu àquele ladrão naquele momento. Deus, portanto, nos abençoe e que tenhamos um dia em sua presença e que a palavra de Deus, irmãos, sempre nos enriqueça com a sua palavra, com o seu Espírito Santo, né? Através do Espírito Santo que nós possamos ser enriquecidos com a sua palavra. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra e pela garantia de recompensa tua unicamente na tua volta. O próprio Paulo, Senhor, e tantos outros criam unicamente na recompensa só quando o Senhor voltasse. Quando Paulo estava ali prestes a morrer, escrevendo a sua carta a Timóteo, ele disse, guardou a fé e garantiu, né, que a coroa da justiça estaria reservada, que ele receberia não só do Senhor, mas também todos os outros que aguardam a sua vinda receberiam a coroa da vida eterna. Essa, Senhor, é a coroa da vitória. Enquanto estivermos aqui, ainda estamos lutando. Quando descansarmos, estamos no Senhor, tão somente garantidos que na volta de Cristo, os que dormiram em Ti, receberão de fato a recompensa tão sonhada da vida eterna. E pedimos, ó Pai, que nos confirme a fé a cada dia e nos garanta um lugar em Teu reino. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Deus muito te abençoe, um ótimo dia e que nós possamos fazer bom uso da santa, boa e agradável palavra do Senhor. Até o próximo estudo. Até logo.